ter resiliência no meio acadêmico e não querer desistir e jogar tudo pro alto? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então fica comigo até o final. Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou licencianda de Ciências Biológicas e eu tô agora no 6º semestre, então eu posso dizer que eu sei bem como é esse meio acadêmico, o ambiente acadêmico, como é tóxico, como isso nos desmotiva, mas também essa jornada acadêmica, né, especialmente aí durante a faculdade, é um período de intensa aprendizagem e desenvolvimento pessoal também, porque a gente aprende muitas coisas para além das disciplinas, além dos conteúdos que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Mas é claro que junto com todas essas oportunidades de crescimento vem todos os desafios e essa pressão por maior desempenho, carga de estudos, provas, trabalhos, projetos, relações interpessoais, né, com os colegas, com os professores, e até essa adaptação a um novo ambiente pode ser uma fonte de estresse e de ansiedade. Então a gente vê aí muitas pessoas saindo da faculdade super estressadas ou super ansiosas, sem saúde mental. E por isso que a resiliência se torna essa habilidade e esse hábito tão essencial para a gente conseguir navegar, aproveitar com sucesso esses altos e baixos da vida universitária e tirar realmente todos os proveitos dela. E eu acho que é muito interessante todo esse hype de falar sobre saúde mental, sobre faculdade, sobre meio acadêmico, porque é muito real. Você se estressa em altos níveis, você gera uma ansiedade absurda. E às vezes se você tivesse, sei lá, dito um não ou colocado limite em alguma coisa, você não chegaria nesse ponto que chegou, sabe? Falar sobre isso é complexo, é um pouco desconfortante, né? É algo assim que você se desafia a cuidar termos, selecionar termos que você precisa falar, porque às vezes são pessoas que não querem ouvir. Então é aquela coisa, você acaba ficando quieta pra um imbecil continuar falando, e é muito isso na faculdade. Você entra na faculdade achando que já tá todo mundo com a vida resolvida, né, muito bem assim, enfim, né? E não, você se encontra com pessoas ali de quinta série, né, a mentalidade é mais ou menos essa. Então, acho que um ponto também que isso favorece para que aconteça é que, por exemplo, eu faço uma licenciatura, então eu estou numa formação de professores, eu estou estudando para ao final de 4 anos eu me formar como professora apta a dar aulas. Mas durante toda a minha faculdade eu não sou tratada além de uma mera aluna, sabe? Eu não sou vista como uma futura colega de profissão, eu não sou vista como uma futura professora. Então, assim, isso é um ponto também que é algo para se reformular na formação de professores e em todas as outras faculdades, porque a gente é muito tratado ainda como aluno de escolinha. Os próprios professores, às vezes, não conseguem colocar alguns limites, sabe? Então, são assuntos muito necessários e que eu gosto sempre de trazer aqui para o canal. Mas afinal, Júlia, o que é essa tal de resiliência acadêmica? A resiliência acadêmica, ela pode ser definida como essa capacidade que o estudante tem de se adaptar positivamente e continuar progredindo, mesmo diante de todas as adversidades, dificuldades, desafios que surgem aí no ambiente acadêmico. Então, não significa apenas aguentar firme ou não desista, mas e sim uma série de atitudes, de comportamentos que vão permitir que o estudante supere todas essas dificuldades, aprenda com os desafios e, obviamente, prospere aí na carreira acadêmica. Então, não é uma característica inata, né? Então, a gente não vai nascer com resiliência. É uma coisa que a gente pode desenvolver, sim, e pode aprimorar ela ao longo do tempo. Então, sendo através de experiências, práticas, com algumas estratégias que vão ajudar a lidar, por exemplo, com o estresse, manter o foco nos nossos objetivos, que é algo muito importante para ter essa resiliência e continuar firme e forte na faculdade, é saber aonde você quer chegar. Por que você faz o que você faz? É uma pergunta que você deve se fazer. Então, assim,
vários desafios que eu listei aqui, que a gente passa, né, no meio acadêmico, porque, como eu falei no começo do vídeo, é sim um ambiente que é rico em oportunidades, mas também é repleto de desafios e, por vezes, é um ambiente muito estressante. Então, alguns dos desafios, assim, mais comuns, né, que a gente vive na faculdade, eu, provavelmente você também, pressão por desempenho, né, essa expectativa por notas altas, medo de falhar, tudo isso acaba gerando uma alta ansiedade na gente. Esse semestre eu realmente assim abandonei as provas, porque eu sempre fui uma pessoa muito apegada com notas. E acho que finalmente, eu digo assim, feliz ainda, que eu me livrei disso no semestre passado, que uma nota não vai definir uma pessoa. Eu sempre fui aquela aluna que o 9 não era o suficiente. E é algo que eu ainda tô tentando trabalhar, porque tem certas coisas que eu entrego tanto, que eu me dedico tanto, e você vai lá e recebe um 9. Você sabe, chega até a murchar, assim, pra que eu vou continuar fazendo se pra mim tava perfeito e o professor deu um 9? Então eu continuo sim sendo essa aluna, eu sou muito autocrítica comigo mesma e me cobro muito. Mas eu tenho esse absurdo medo de falhar e isso acaba me gerando muita ansiedade. E esse semestre eu tive uma experiência que eu fui muito mal numa prova no começo do semestre e as outras provas eu me dediquei absurdamente em estudar e mesmo assim eu não fui tão bem quanto eu gostaria. Mas o que acabou me salvando foram os trabalhos, porque nos trabalhos eu sempre entrego muito, né? Assim, não querendo me aparecer, mas sim. Porque eu sei que é aquela nota ali que vai fazer diferença no final pra eu não ficar com o exame. Então, por isso que às vezes a gente acaba se sentindo sobrecarregado com essa quantidade de conteúdo, tanto que a gente precisa aprender, quanto que a gente precisa estudar, e toda essa exigência de querer estar sempre no topo, de querer sempre ser um 10, de querer sempre ser a melhor da turma, a que responde todas as perguntas do professor certo. Então, sabe, colocar na balança que ponto que isso vale, porque no final essa nota não vai definir quem você é, o profissional que você vai ser, e sim a sua entrega, a sua presença, a sua interação, participação ao longo da faculdade, mas não uma nota. E eu sempre fui muito apegada a isso, porque eu pensava, cara, como que uma nota não vai definir uma pessoa? É óbvio que uma nota define uma pessoa. Se eu tirei um 3 numa prova, significa que eu sou um 3 na vida. Mas não é isso. Não é bem essa a lógica, sabe? Então, quando você começa a entender isso, várias coisas começam a mudar. E não é que você para de se dedicar tanto, se dedica menos para as coisas. Pelo contrário, você começa a se dedicar para aquilo que você enxerga resultado. Então, se eu tiro 10 nos trabalhos, é nos trabalhos que eu vou continuar me dedicando. Se eu estudo horrores, tento entender todo o conteúdo para uma prova e tiro um 5, tu acha que eu vou continuar estudando absurdo para a próxima prova? Então, isso é algo assim que nesse semestre eu fui percebendo, sabe? E são coisas assim que no começo da faculdade é óbvio que não tem como a gente ter clareza. E é claro que a gente vai se estressar, vai ter uma alta taxa de ansiedade. Eu recebo várias perguntas. Tô muito mal, fui mal numa prova, como que eu faço, como que eu me acalmo? E assim, não se acalma, não tem como. E essa prova que eu tô falando pra vocês, eu fiz na quinta-feira. Eu fiquei a sexta, o sábado, o domingo e toda a próxima semana mal, porque eu tinha ido mal naquela prova. Falei assim, não, porque eu não valho nada. A nota que eu tirei naquela prova é o que me define. Eu entrei numas noias, assim, gente, que eu não tinha nem vontade de viver mais. E eu pensei assim, não, isso não tá certo. E aí eu conversei com a professora, expliquei, e realmente a prova tava muito difícil, então ela também é uma prof nova, acabou depois adaptando algumas outras coisas. Mas, enfim, são coisas que acontecem e é coisas que, assim, no primeiro semestre da faculdade, certamente você não vai saber lidar. Mas depois você vai se aprimorando e vai ficando cada vez mais tranquila, sabe? Eu diria. A questão da gestão de tempo, eu acho que também é um dos grandes desafios da faculdade, porque tem muitas aulas, leituras, trabalhos, estágio, emprego, trabalho, né, que algumas pessoas trabalham. Então, muitas pessoas não conseguem encontrar esse equilíbrio com todas as responsabilidades. E eu digo de fato que não existe equilíbrio. Não tem como a gente encontrar um equilíbrio entre faculdade, trabalho, vida social, lazer, saúde mental. Então, assim, é algo meio impossível tentar conciliar tudo, sabe? Eu, por exemplo, faço a faculdade de biologia de manhã, trabalho à tarde e faço outra faculdade de noite.
E os meus finais de semana são resumidos a gravar conteúdo aqui pro YouTube e a estudar para outra faculdade. E ou estudar quando tem alguma prova da faculdade de biologia. Então, assim, é estudo, trabalho e é isso, sabe? Então, não tem lazer, não tem vida social, então não tem esse equilíbrio. Então, são coisas que a gente precisa ir colocando na balança, porque é muito importante ter esse convívio, ter lazer, enfim, para você ter uma saúde mental, para você reduzir a sua ansiedade, para você não ficar na noia de que você vale o 3 que você tirou na prova. Então, assim, como eu falei no primeiro, são várias coisas que você vai repensando e tentando adaptar, mas não que seja possível você conciliar tudo, sabe? Essa adaptação para um novo ambiente também é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que vêm conversar comigo, que estão no primeiro semestre. Você tá, muitas vezes, pela primeira vez longe de casa, morando sozinho, ou até às vezes em algum país novo, né, vai saber. Enfim, só por ser um lugar novo que você nunca frequentou, pessoas que você nunca viu. Então, todo esse processo de adaptação, ele é algo difícil. E vai, com certeza, levar, por muitas vezes, esse negócio de solidão. Às vezes, até se os seus amigos não estão vivendo o mesmo que você, não vão conseguir entender, sabe? Essa dificuldade de relações interpessoais, então, porque para além do estudo, a faculdade também é um espaço de interação social, é um rico espaço para interagir com seus colegas, professores, supervisores, e é onde você pode ser desafiada, onde você pode ser desafiadora, porque eu penso muito que eu preciso fazer aquilo que me faz crescer, eu preciso me desafiar para aquilo que me faz crescer. Então, consequentemente, você vai entrar em conflitos, falta de apoio, ou às vezes simplesmente a dificuldade de fazer amizades, né? Isso acaba também, obviamente, impactando aí negativamente em toda a experiência acadêmica, porque se você não tem com quem contar, você não tem essa rede de apoio, você vai sentir muito mais solidão em todo esse processo, sabe? E a sua porcentagem aí de resistência é muito maior. Então, no começo, a gente se pilha tanto por ter notas boas, por ter um bom desempenho, sendo que acho que o que a gente deveria fazer é só buscar se adaptar ao ambiente e às pessoas, sabe? Sem se cobrar tanto. E eu acho que um dos últimos desafios, assim, que eu listei para falar aqui nesse vídeo é a questão da pressão para escolher uma carreira. Então, por exemplo, principalmente aqui na biologia, que a gente tem inúmeras áreas, qual área você vai seguir? Mas o que você quer fazer da sua vida quando terminar a faculdade? E toda essa incerteza sobre o futuro pode acabar gerando muita angústia, especialmente quando as coisas não vão sair conforme você planejou. Então, assim, é melhor você entrar na faculdade sem saber o que você quer do que ter muito certo aquilo que você quer e isso ser desconstruído ao longo dessa jornada, sabe? Algumas estratégias para a gente desenvolver essa resiliência na faculdade, né, que eu acho que cabe muito nesse vídeo, já que eu falei de todos os desafios, é que, sim, tem várias maneiras de a gente conseguir fortalecer essa resiliência durante a faculdade. A primeira é cultivar uma mentalidade de crescimento. Então, que é um conceito que ele é muito popularizado pela Carol Dweck, que vai envolver essa crença e essa habilidade que a inteligência ela pode ser desenvolvida através do esforço e do aprendizagem. Então, assim, em vez de a gente enxergar só os desafios como uma prova de incapacidade, né, que você não é capaz daquilo, que você não é digna, é importante a gente ver como uma oportunidade de crescimento. Então, é como eu falei, é fazer aquilo que te desafia a sair da zona de conforto, né? Isso ajuda a gente a encarar todos os desafios e dificuldades com mais otimismo, com mais determinação. Gerenciar o tempo com eficácia, eu acho que também é um segundo ponto, assim, excelente, porque pra mim, fazendo todas as coisas que eu faço, a organização é a chave para evitar esse sentimento de sobrecarga e de que, meu Deus, eu não estou aproveitando a minha vida porque eu só estudo e trabalho. Mas, enfim, várias ferramentas podem ajudar você nisso, agenda, aplicativo, várias técnicas, enfim, que você pode encontrar aqui pela internet. Pra mim, o que mais funciona é o papel e caneta, então tô sempre com a minha agenda aqui do lado. E também é muito bom a gente ter esse gerenciamento de tempo, assim, tipo, tudo certinho na nossa rotina, porque você vai conseguir estabelecer prioridades, saber aquilo que é a prioridade no seu momento e aprender a dizer não quando você não quer realmente aquilo, sabe? Então isso é uma habilidade muito essencial pra gente manter o foco e manter a nossa produtividade. Porque no começo da faculdade a gente quer agradar todo mundo
Então a gente fala sim pra tudo e no final você vai vendo que você não precisa falar sim pra tudo. Você começa a ter já uma visão daquilo que você quer seguir e você precisa filtrar as oportunidades que aparecem. Então, aprender a dizer não é uma habilidade assim que eu, inclusive, estou em constante desenvolvimento, sabe? Manter o equilíbrio entre estudo e vida pessoal. Embora eu falei que é meio impossível, é muito crucial a gente ficar nessa constante busca por tentar encontrar um equilíbrio, sabe? Então, reservar um tempo aí, nem que seja de final de semana, para hobbies, exercício físico ou socializar com seus amigos, descansar, se jogar no sofá e assistir uma série, comer uma pipoca, sei lá, atividades assim extracurriculares que também podem ser uma ótima maneira para você aliviar esse estresse e desenvolver habilidades sociais e de liderança. Então, para você saber aí botar algumas atitudes, sabe, na faculdade. Busque apoio, né? Procurar apoio quando necessário. Então, não hesitar em buscar ajuda quando enfrentar maiores dificuldades. Eu estudo numa faculdade federal, então é um instituto federal daqui da minha cidade. E a estrutura de apoio aos alunos é uma coisa absurda. Então, tem vários recursos, geralmente essas universidades públicas, né? Orientador acadêmico, assistência estudantil, serviços de aconselhamento psicológico, enfim, grupos de estudo. Então, busque procurar na sua faculdade, porque sempre vai ter alguém aí disposto a te ajudar. Então, colegas que estão passando pelas mesmas experiências também pode ser uma forma muito valiosa, né, de suporte aí emocional, enfim, para você continuar firme e forte no processo, sabe? Ser gentil consigo mesmo durante todos os momentos difíceis. Eu acho que é uma coisa assim, que é o topo desse vídeo, que a gente chegou assim ao ápice, é ser gentil consigo mesmo durante aqueles momentos que é mais difícil, porque isso é muito essencial pra gente desenvolver essa resiliência. Ter essa autocompaixão envolve justamente reconhecer as dificuldades que a gente enfrenta e que a falha, ela faz parte do processo do aprendizado. Então, a gente não vai conseguir ser perfeito o tempo inteiro, sabe? Então, ao invés de se criticar duramente, é importante a gente se tratar com a mesma gentileza e compreensão que a gente trata um amigo, que a gente dá a um amigo. E às vezes a gente acaba esquecendo isso. E eu sei que bateu forte desse lado aí, porque por aqui também eu me cobro muito. Eu trato as outras pessoas bem e eu acabo esquecendo que eu preciso me tratar da mesma maneira, sabe? E isso faz muita diferença no nosso desempenho e na nossa automotivação. Tem um vídeo aqui no canal que eu gravei esses tempos falando sobre alguns aprendizados que eu tive nesse último semestre da faculdade. E eu acho que isso também é algo muito importante pra gente praticar a resiliência, né? Fazer essa reflexão e fazer esse aprendizado contínuo de cada desafio superado, então dedicar um tempo pra gente refletir sobre o que você aprendeu com aquele desafio, o que essa experiência te proporcionou, o que te fez crescer, o que você se sentiu mais desafiado. Isso pode ajudar a identificar áreas que você ainda precisa melhorar na sua vida e fortalecer justamente essa resiliência aí para enfrentar desafios futuros. Então, sei lá, manter um diário ou algum registro de aprendizado pode ser uma excelente ferramenta para utilizar aí, para registrar, enfim, escrever aquilo que você sentiu que melhorou, que se desafiou. Além dessas estratégias individuais que eu trouxe aqui, as instituições de ensino, então as faculdades também têm esse papel muito fundamental no apoio, né? No desenvolvimento da resiliência entre os estudantes, porque isso pode ser feito através de programas de apoio do estudante, incentivos de bem-estar, a promoção de um ambiente acadêmico acolhedor e inclusivo, que eu acho que é muito importante a gente se sentir acolhido no lugar que a gente tá, sabe? Você ter pessoas que você gosta. É claro que sempre vai ter aquele que vai bater de frente, que não vai gostar de você e vai falar mal pelas costas. Então, a gente precisa saber que vai ser sempre isso na nossa vida. E universidades que reconhecem essa importância da saúde mental, do bem-estar dos alunos, tendem a oferecer recursos que vão muito além de só o apoio acadêmico. Eles realmente se preocupam, sabe, com o aluno. Então, é lógico que isso afeta diretamente o nosso desempenho. Então, fazer aí, sei lá, oficinas de gerenciamento de estresse. Ou fazer no intervalo de 15 minutos, fazer meia hora e fazer 15 minutos de alongamento. Programas de mentoria, sei lá, orientação para carreira. Enfim, algumas sugestões que seriam muito interessantes a gente ter nas nossas, sabe, faculdades, enfim.
e que isso realmente fosse algo oferecido para o estudante, oferecido para o acadêmico, sabe? Para conseguir ter esse espaço seguro para discutir até questões pessoais de saúde mental, enfim, familiares, e o que a instituição pode fazer para te ajudar. Então, esse envolvimento ativo dos professores e essa criação desse ambiente de uma sala de aula que vai valorizar a colaboração em vez de alimentar a competição, também vai contribuir muito para a gente ser pessoas mais resilientes, tanto com a gente quanto com o próximo, sabe? Enfim, para concluir esse vídeo, a resiliência, sim, ela é uma habilidade valiosa e que pode fazer toda a diferença na nossa experiência universitária, e desenvolver essa capacidade permite que a gente enfrente os nossos desafios da faculdade de uma forma mais eficaz, porque, querendo ou não, a gente vai se manter positivo, motivado, focado nos nossos objetivos. Então, com as estratégias certas, a gente não consegue só superar os obstáculos, nos sentir mais fortes e mais motivados, mas também crescer e prosperar em meio a todas as adversidades e dificuldades enfrentadas. Então, a faculdade, ela é sim uma jornada de aprendizado, e não apenas do ponto de vista acadêmico, né, construção, enfim, de carreira, diploma, mas também desse autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque é muito engraçado a gente se comparar, por exemplo, a Julinha, que entrou na faculdade lá em 2022, e a Júlia, que vai sair da faculdade em 2025. Então, é muita diferença, e é por isso que eu digo que, para além das disciplinas, para além dos conteúdos, a faculdade é uma escola da vida, porque ela ensina muitas coisas, principalmente sobre convivência com pessoas, sobre ego, sobre, enfim, várias coisas que já daria um outro vídeo por aqui. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui, me seguir no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui na tela. Agora no canal também temos o Seja Membro, então vire um membro e tem acesso a stickers exclusivos. E é isso, se cuida, amigo, beijão e tchau! E vamos tentar ser resilientes, viu?